que fica claro é que, na realidade brasileira, 60% do crescimento da economia já acontecido em todos os anos que aconteceram, nós devemos ao consumo das famílias. E o consumo das famílias, sabem muito bem, brilhantes que são vossas excelências, é uma resultante de 3 fatores bastante práticos e objetivos: emprego, renda e crédito. O emprego e a renda vêm depois do desenvolvimento, depois do aquecimento econômico, depois da ativação da economia. E o Brasil está estagnado em forma a pior dos últimos 120 anos. Nós estamos completando a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. O que podemos fazer, então, os brasileiros, é atuar no terceiro vetor, que é o crédito. E aí nós precisamos conhecer o problema, porque ele é muito grave, mas eu tenho a comovida convicção de que ele é solúvel. Veja, hoje, e esse problema está piorando, 65,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Então isso não é um problema trivial e nem pode se acusar 65% das famílias de uma nação de deseducação financeira. Ou, como diz mais de forma mais simples o nosso povo, de 2/3 das famílias, em números redondos, terem dado passo maior do que a perna, terem tido o olho maior do que a barriga no exercício do seu endividamento. Isto, comovidamente defendo, é uma variável que tem a ver com a educação financeira, tem a ver com a exacerbação consumista de uma propaganda materialista que insulta os olhos e ouvidos e corações, especialmente das populações mais jovens, com o compre, compre, compre de qualquer jeito. E isso, evidentemente, são fatores que nós temos que, sobre ele, nos debruçar. Porém, esta situação é tão extensa e tão profunda que ela claramente é consequência de uma variável macroeconômica do país. E é que o Brasil, há 30 anos, administra, consequentemente, a pior taxa de juros do planeta Terra. Hoje, a taxa Selic é a menor da história do Brasil. Desde que se criou a Selic, nós estamos com uma taxa líquida, descontada da inflação, de 2%. É a menor taxa Selic da história do Brasil. Mas uma taxa de 2%, que é a taxa Selic descontada da inflação, não quer dizer absolutamente nada, porque na ponta nós estamos encontrando, pelo spread bancário mais imoral, não é? E, infelizmente, pela omissão e quando não há proteção lúcida e dolosa do Banco Central brasileiro, minha opinião, data máxima vênia de quem pensa diferente, não é? Nós temos a pior taxa de juros da ponta do mundo. Hoje, por exemplo, o crédito da pessoa física é de 47%, o spread. O mundo inteiro está praticando taxas de juros negativas, 15 trilhões de dólares estão hospedados hoje em juros negativos, e o Brasil cobra, para rolar um empréstimo pessoal, uma média de spread de 47%. Mas, se houver ocasião, tem todos os dados e vou deixar a memória dessa comissão, se nós tomarmos em consideração os extremos, nós vamos encontrar, por exemplo, que as bandeiras de cartão de crédito, que é segmentadamente o pior problema de inadimplência, está na ciranda do cartão de crédito. As bandeiras norte-americanas, Visa, American Express e Mastercard, eu gosto de dizer os nomes, na sua praça de origem, na sua praça matriz, cobram entre 17% e 34% de juros ao ano. No Brasil, a taxa de juros de um cartão de crédito hoje é de 281% ao ano. O cheque especial do Banco do Brasil já passa de 300% ao ano, que é logo em seguida a segunda categoria de inadimplência. E depois vem os serviços públicos, que tem problema de taxa de permanência, tem multa, juros, multa sobre juros, enfim. De maneira que, excelências, 65% das famílias estão endividadas e, portanto, o país, por este motor, está proibido de crescer. Houvera contexto, nós demonstraríamos que, mais ou menos pela mesma causa, o investimento empresarial está colapsado. Hoje nós consideraremos aqui, por obediência fiel ao regimento e ao objeto da convocação, mas hoje o setor privado brasileiro está proibido de investir porque está também com um endividamento recorde submetido aos mesmos constrangimentos das famílias. Desde que eu lhes diga, 5,5 milhões e 500 mil, 5,5 milhões de micro e pequenas empresas estão inadimplentes hoje no Brasil, meu caro estimado amigo e colega.
5 milhões e 500 mil empresas estão inadimplentes no Brasil. Isso é a antivéspera da falência. Lembro que 7 em cada 10 empregos no nosso país são germinados em pequenas empresas. Portanto, nós estamos aí matando estruturalmente, não por acaso, por esses meses agora o Brasil, pela primeira vez na sua história, já tem mais trabalhadores na informalidade do que trabalhadores no mercado formal de trabalho, no mundo formal do trabalho. São revoluções que estão acontecendo e que retiram a pedra angular de muitas concepções estratégicas. Por exemplo, Vossas Excelências foram coagidos por um discurso meio terrorista de que a Previdência Social está quebrada, que tem que votar às pressas uma reforma da Previdência. Eu respeito muito, até porque não desconheço o problema, mas o eixo central de financiamento da Previdência, que é a carteira assinada, por 20% de contribuição patronal e 11% de contribuição dos trabalhadores, está sendo destruído. Então não existe reforma previdenciária que mantenha esse regime. Tá? Daqui 3, 4 anos, nós teremos obrigados, anuncio aqui, a falar numa reforma da Previdência de novo, porque o eixo estratégico, enfim. E por aqui eu iria fazer uma digressão sobre o investimento público, portanto, o país está proibido de crescer. Voltemos ao tema. É possível que o exercício individual das pessoas, das famílias, tenha alguma equação, alguma solução para isso? Desde que eu lhe suplique pela sensibilidade para um sonoro não. O Brasil, ao longo dos últimos 15 anos, cometeu uma imprudência. Nós permitimos que 85% de todas as transações financeiras do país fossem concentradas em apenas 5 bancos. E eles atuam de forma oligopolizada, eles atuam em cartel, porque os 2 bancos públicos que compõem esses 5, por regra, têm sido administrados por pessoas que vêm do mercado financeiro e para este mercado vão voltar tão logo os lapsos dos mandatos temporalmente limitados que temos, impõem. Mas o que quer dizer é que eles acabam participando dos jantares onde se decidem as taxas de juros e onde se decidem as tarifas sem qualquer contestação, competição ou atitude regulatória do nosso Banco Central. Isso explica, por exemplo, o comportamento do cheque especial e o comportamento dos cartões de crédito, que não tem nenhuma regulação nem controle. Se isto for verdade, a mim me parece que é necessária uma iniciativa pública. E aqui não precisa ser muito inteligente, quanto Vossas Excelências são de sobra, mas eu estou supondo que estamos falando para o povo mais simples do Brasil, para entender que a sua solução é alcançável. Porque, deixe que eles diga, o valor global de todo o endividamento das famílias brasileiras, tudo junto, hoje, atinge 282 bilhões de reais. 282 bilhões de reais é a soma de todos os valores que estão inadimplidos nas famílias brasileiras. Quando nós assistimos, como eu fui pessoalmente testemunhar vários anonimamente, e mandei observadores, e isso é uma regra, eu não tenho mais nenhuma dúvida, a um leilão do Serasa, nós estamos assistindo a um desconto médio de 90%. Eu falei desconto médio, de 90%. Portanto, se nós dividirmos 282 bilhões pelos 65 milhões e 500 mil famílias envolvidas nessa inadimplência, nós vamos encontrar um número ao redor de R$ 4.500 de endividamento por indivíduo. R$ 4.500. Por que há um desconto tão extenso nas experiências dos leilões do Serasa? Porque ali se está descontando sobre fumaça contábil, substantivamente, e se está estimulando a recuperação de créditos que provavelmente não retornarão jamais. Então você tem fumaça contábil, que eu chamo aqui, R$ 4.500, tudo número grosso, para não ter comprometimento com planilha, para a gente apresentar, é o endividamento individual por família. Se eu desconto 90%, eu falo de 10% de 280 bilhões, estou falando em 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais dividido por 28 meses dá R$ 1 bilhão por mês. Tem alguma dificuldade para quem conhece a contabilidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, franqueados aos bancos privados, a faculdade de abrir uma linha de crédito para refinanciar esses créditos, depois que o governo fizer uma mediação com seu prestígio, com a sua força, com